Paz do Senhor a todos, graças a Deus. Vamos orar para nós iniciarmos aqui a palavra, em nome de Jesus. Vamos ler em Gênesis 25, versículo 20. Vamos orar aqui. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia, Pai. Eu peço aqui, fala conosco, em nome de Jesus. Ocupa o meu lugar aqui, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Nós dependemos da tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gênesis 25, versículo 1. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Oh, perdão, 25, 20, perdão. Gênesis 25, 20. Isso, ó. Vamos lá. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Olha só, o versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que eu quero trazer para nós? É essa parte aqui. Isaac orou insistentemente. Existem situações que nós precisamos perseverar. Você lembra lá da oração de Jabes? Jabes está falando da genealogia. Aí quando chega na vez do Jabes, ele fala assim, né, que ele fez uma oração simples, curtinha. Ele faz uma oração, que Deus me dê largueza e tal. E Deus abençoou ele. E abençoou o Senhor a Jabes. Irmãos, existe coisa que não dá. Existe coisa que nós precisamos perseverar. E o Isaac orou insistentemente. É como se fosse um martelo. Mas será que Deus não ouviu da primeira vez? É claro que Deus ouviu da primeira vez, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Não foi isso que o anjo falou para o Daniel, lá em Daniel 10, 12? Foi. O que eu preciso entender? Tem situação que nós precisamos insistir na presença de Deus. E vai fazer com que nós passamos a entender outras coisas. Eu não posso... surgiu uma situação lá. O que eu tenho que fazer? Insistir. O versículo 21. Olha aqui. Isaac orou insistentemente. Nós precisamos ser insistentes. Existem situações que não é assim. Mas Deus, será que Deus não ouviu da primeira vez? Deus ouviu desde o primeiro dia. Mas eu preciso ficar insistente, guardando aquela situação em oração, clamando por ela, intercedendo, em nome de Jesus, clamando. E orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Irmão, e o Senhor ouviu as suas orações. Não foi a oração, foi as suas orações. Olha que coisa incrível. Ele estava alinhado diretamente com a promessa de Deus, porque Deus falou para Abraão assim, não, o teu servo não vai ser o teu herdeiro, eu vou te dar herdeiro. Irmão, ele estava alinhado com a promessa de Deus, porque Deus falou assim, falou para o Abraão, como a areia do céu e as estrelas, a areia do mar e as estrelas do céu, vai ser a sua descendência. Ele estava diretamente alinhado com a promessa de Deus, mas quando ele casou, a mulher estéril. Mas o homem lá pediu um voto, que dê água para os meus camelos, quando o servo dele foi lá procurar alguém. Estava tudo alinhado. O que eu preciso entender?
que existem coisas que acontecem contrárias, mas não é por isso que eu vou desistir, não, eu vou clamar, orar insistentemente ao Senhor, nós vamos clamar a Deus insistentemente, ao Senhor. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que nós precisamos entender? Vamos ser insistentes na presença de Deus, vamos perseverar. Existe coisa que pode até acabar a nossa força, mas Deus continua trabalhando. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de ser insistente por aquela situação. Olha só, vamos aqui para 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. 1 Samuel 1, 12, a Ana, ó. Vou abrir aqui também. Ó, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Irmão, ela perseverou. Tem coisa que você precisa perseverar. Logo no primeiro dia eu já desanimei. Não, nós precisamos perseverar. Não, se eu perseverar, primeira coisa, perante o Senhor. E Eli chamou a atenção de alguém, do profeta. Ele vai até interpretar lá mal, vai lá. Ó, porquanto Ana no seu coração falava. Porquanto Ana no seu coração falava. Então ela não estava verbalizando, estava só mexendo com o lábio. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. Irmão, a situação estava tão séria, mas ela perseverou. O que nós precisamos fazer? Não sai da oração não, continua perseverando, não para de orar. Se talvez você tem lá um caderninho, ou tem uma listinha, ou alguma coisa do tipo, volta lá, daquilo que faz tempo que você não ora por isso, volta lá e ora, não para de perseverar não, por quê? Chamou a atenção do profeta. Aí ele teve por embriagada, versículo 14. E disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 16. Não tenhas por tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Derramou a alma perante o Senhor. Falou tudo aquilo que estava incomodando. Ficou perseverando. Ela ficou, primeira parte, ficou perseverando. Segundo, derramou a alma na presença do Senhor, falou tudo o que incomodava. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes, mas, Deus, o Senhor deu uma promessa para o meu pai, o Abraão, e eu estou aqui agora, e a Rebeca, ela é estéril, e agora? Mas não, será que Deus errou? Não vai ser daqui não? Não, Deus não errou não. Agora o que nós precisamos fazer? Perseverar na presença do Senhor. Porque tem situação que às vezes você vai orar e com aquela oraçãozinha vai acontecer alguma coisa. Mas existem situações que nós precisamos nos manter firme e não arredar o pé. Mas está acontecendo isso, está acontecendo tal coisa. Não arreda o pé, persevera na presença do Senhor, derrama a sua alma, fala, não tenhas por tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela falou tudo que tinha passado. Deus, eu tô lá em casa, meu esposo tem uma outra mulher lá, o nome dela é Penina. Põe a tua mão, ela tá toda hora, ela tira um sarro de mim porque eu não posso ter filho. Senhor, põe a tua... E foi orando, foi falando com Deus, falou tudo que estava incomodando. Deus, eu chego lá, não posso nem passar perto, que eles já olham para mim rindo, que ela já olha para mim soltando piada. Irmão, nós precisamos entender. O Isaac falou assim: Deus, como é que é isso? Eu estou alinhado aqui com a promessa. O Senhor falou que pro meu pai deu uma promessa. E agora?
Aí ele orou e foi dormir. Não, ele ficou lá falando com Deus, perseverando até que as coisas aconteceu, até que ela concebeu e teve um filho. A Ana, não, peraí, na multidão do meu desgosto. Não, senhor, eu não estou embriagada, não estou cheia de vinho, não, de bebida forte. É porque eu estou aqui passando por um desafio e eu não vou largar o pé daqui, não vou arredar. Obrigado. Nós precisamos entender que diante de cada situação, nós precisamos perseverar. E perseverando ela e orou insistentemente, não arreda o pé dessa situação. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Nós vamos ver a manifestação de Deus. Mas aí porventura eu parei de orar. Não, volta lá e ora de novo. Se tinha lá uma coisinha que você... Não, peraí, eu vou dar um tempinho, porque eu acho que Deus já escutou isso aí, eu acho que Deus já ouviu demais, Deus já está cansado. Não para de orar, não para de fechar o negócio em oração. Ó, lembra quando o Daniel, o anjo veio e falou para ele? Falou assim, ó, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Ele estava 21 dias já clamando direto, jejuando lá, ficando lá só com a alimentação dele lá e clamando. Agora, por causa de uma situação nós vamos parar? Não, nós vamos continuar em nome de Jesus até ver a situação sendo transformada. Porque existem coisas que nós vamos viver através da manifestação e o poder de Deus. Presta bem atenção. No 1 Reis 18, 41. Ó, no 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Não tava nem ventando, nem vento tinha, e o Elias estava vendo já a chuva já. Ele já estava declarando a vitória. O Acabe, pode comer e beber. Ele, sobe, come e bebe, porque há um ruído de um abundante chuva. Pode ir lá, Elias, o Acabe. Irmão, cada um tem uma realidade. Versículo 42. Olha a realidade do Elias. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos. O Elias que orava, Deus mandava fogo. O Elias que orava e veio lá um soldado, fogo, pega esse. Fogo, pega o outro. Até que chegou um bonzinho e falou: não, senhor, ó, tem misericórdia da minha vida. Aí ele desceu com aquele. Irmão, o que ele foi fazer? Ele foi pro monte. Aconteceu na primeira vez? Olha só, ó, o versículo 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Irmão, ele chegou lá para orar, não foi, não respondeu, Deus não mandou, ó, já tô vendo uma nuvem. Não foi assim. Ele tá lá com o joelho, com a cabeça entre os joelhos, orando, clamando, perseverando, orando insistentemente. Ô menino, dá uma olhada lá que eu não posso sair daqui não. Ele não podia sair lá para olhar. Ele tinha que ficar lá. Quantas vezes nós saímos da oração na oração? Você já saiu da oração na oração? Já? Sim ou não? É só você carregar isso aqui, ó. Vai para a oração e carrega isso aqui. Você vai ver quantas vezes você vai sair. E não é porque, ó, porque fica no silencioso, hein? É que está aqui perto, né? Deixa eu ver a hora aqui, que ó, quantas horas já passou. Daqui a pouco clicou, já era. Irmão, não sai lá não. Não sai do lugar. Se eu sair do lugar, o milagre não acontece. Em nome de Jesus, eu não posso sair. Manda lá o menino olhar. O que eu vou entender com manda o menino olhar? Eu não posso sair. Nós não podemos sair da perseverança em clamar e buscar a Deus. Olha lá, o 44. Ó. E sucedeu, irmão, imagina só, na 7ª vez, ó.
E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Irmão, imagina lá o menino. Foi a primeira vez, nada. Tinha uma situação profética nesse sobe 7 vezes, né? Mas ele foi lá na primeira vez, olhou para o lado do mar, nada. Vai outra vez, Elias, nada ainda. Vai de novo, nada ainda. E o Elias lá orando, continua perseverando. Ó, você pode orar 5 minutinhos, vai dar resultado? Vai dar resultado. Mas o que Deus tem para nós no dia de hoje é: continua perseverando. Se tinha lá um caderninho, alguma pessoa Deus vai trazer na sua mente, faz tempo que você não ora, faz tempo que eu não oro, vamos clamar de novo. Em nome de Jesus, nós não podemos parar. Ora insistentemente, sela, protege com oração. Deus está vendo, mas Ele vai ouvir a nossa oração. Às vezes a pessoa nem a Deus conhece ainda, nem serve a Deus. Mas Deus vai lá e vai movimentar as coisas. Não para de orar, intercede. Ah, mas tem uma situação. Irmãos, já viu situação? 2012? De 2012 para cá? 2012, 2022, 2014 anos, 16 anos, é isso? 14, né? 14 anos. Até que chegou uma hora, menos 14, porque foi no ano passado. Até que chegou uma hora que Deus movimentou as coisas e o milagre aconteceu. O que nós precisamos entender? E orando, hein? E tinha uma palavra, tinha algo profético declarado sobre os documentos que orava lá e tal. Até que uma hora Deus fez o milagre e movimentou, mas nós não podemos parar de orar. Continua perseverando por essa situação. Surgiu tal coisa, não para não. Por que você parou? Não para. Às vezes nós achamos que Deus se cansou de nós. Não, nós vamos ficar na presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Ó, presta bem atenção. Volta lá no Gênesis lá, 18, 23. Ó, presta bem atenção aqui. Ó, Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Ó, e chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Da onde que vem essa história? Pode colocar no próximo. Da onde vem essa história? Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra e vai lá falar para Abraão: ó, Abraão, vou destruir tal cidade. E era onde o sobrinho dele estava, o Ló. Irmão, olha só, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Ó Deus, olha só, começou a conversar com Deus. Ó Deus, se tiver 50 justos, será que o Senhor não vai poupar a cidade por causa de 50 justos? Irmão, Abraão começou a desenvolver uma conversa com Deus, uma oração, estava falando com Deus. Os anjos foram lá para Sodoma para tirar o Ló de lá, e Abraão começou a interceder. Ô Deus, se tiver 50, olha só, vai lá, pode mudar, isso. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Irmão, ó Deus, ó Abraão, se tiver 50 eu vou poupar. Quando a gente chega, eu nunca fui e não sei como é, vou falar como eu acho, não sei como é. Mas quando você chega lá no psicólogo
ele não faz você pensar? Olha, como é que é a sua vida? Como é que é isso? Eu tenho por mim que, né, que ele vai fazer você refletir. Querido, ele já falou há 10 mil anos atrás, vai lá no quarto, fala comigo que você vai refletir. Ó, começou a falar, vai lá, o próximo. Ó, e respondeu Abraão dizendo, eis agora, ó, olha só, eis agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e Senhor, Deus, eu sou pó, sou cinza, eu me atrevi a falar com o Senhor novamente. Desenvolve, persevera na oração. Conforme você vai falando, Deus vai nos dando entendimento. Nós vamos crescendo na oração e vamos conversando com Deus, vamos sentindo a presença dEle, vamos refletindo e o poder dEle vai alcançando a nossa vida. Ele não falou? Ele falou assim, ó, Filipenses 4, 6 e o 7, ó, se tem alguma coisa te incomodando, você fala para Deus na oração e na súplica que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. O que ele está falando? E respondeu Abraão dizendo, eis que agora, põe o próximo, 28. Se porventura de 50 justo faltarem 5, o que ele está falando? Se tiver 45, ó, de 50 falta 40, falta 5. Destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não destruirei, se eu achar ali 45, irmão. Para de achar que Deus está se irritando com você e comigo. Isso aí é coisa do Satanás. E orou insistentemente por Rebeca. Ora por essa situação até nós enxergarmos o milagre. Porque Deus tem pensamento de paz e quer dar o que nós queremos. Mas dentro de nós tem uma carne. À nossa volta tem principado, potestades que estão lutando contra a nossa bênção, contra aquilo que é nosso. Deus é maior, Deus é maior. Então eu vou ser lá e sair com oração e vou continuar. Vai lá, continua aí, por favor. Ó, e continuou ainda a falar e disse, se porventura se achar ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. E Abraão foi, ó, ele foi devagarzinho falando com Deus. Você acha que Deus, irmão, quem é Deus? Onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. Ó Deus, se tiver 40, não, se tiver 40 eu poupo a cidade, vai lá. Ó, disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não farei se achar ali 30. Ele foi baixando, foi falando com Deus, vai perseverando na oração. Daqui a pouco acaba as palavras e Deus vai nos fazendo refletir. Deus, e agora o que que eu faço, o que que eu falo? Como é que é essa situação? Não para de clamar. Eu não posso parar de clamar. Ah, você tá lá com as crianças, então vamos clamar ali no volante. Ah, eu tô lá segurando o ferro, vou clamar. Tô lá passando uma roupa, carregando a criança pro lado, vamos clamar. Nós não podemos parar de clamar em nome de Jesus. Nós precisamos perseverar insistentemente até que as coisas aconteçam. Vai lá, ó. E diz, eis agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20. E disse, não destruirei, por amor dos 20. Vai lá. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura achar ali 10. E disse, não destruirei, por amor dos 10. O 33. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Não achou nem 10. Não achou nem 10. Irmãos, mas ele foi até o final. Até esgotar as possibilidades. Mas o que eu preciso entender? O que eu quero trazer para nós? Persevera na oração. Não para de orar. Ora na escola. Ora no carro. Ora no trabalho. Onde for, onde você estiver. Persevera, porque Deus vai fazer o milagre. O Elias era um homem acostumado a ouvir a voz de Deus. Ó, menino, vai lá 7 vezes. Ele não saiu daquela posição até que tivesse lá um movimento. Ó, o Elias, o profeta, é o seguinte, o que está acontecendo? Eu tô vendo lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem, tá lá longe, tá lá no final. Mas ele não saiu da posição.
Quantas vezes eu e você saímos da posição da oração, do clamor, porque, não aconteceu nada, eu estou aqui clamando e eu não estou vendo nada. Não para, não apaga o que você falou, que você orou até agora, não. Vai acontecer em nome de Jesus. Deus é fiel. Eu vim por causa das suas orações, e o Senhor abençoou Rebeca, por causa das orações, não foi da oração, e Deus ouviu as suas orações. Deus ouve as nossas orações. Existem coisas que nós descobrindo, sabe o que acontece? Vamos aqui rapidinho, Marcos, Marcos, não, põe no Mateus, vamos no Mateus e lá no final a gente muda para Marcos. Isso, Mateus. Eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, clamou dizendo, Mateus 15, 22. Depois a gente vai pular para o Marcos, é a mesma coisa. Mas lá no final uma chavezinha, E eis que a mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Primeira parte da perseverança, silêncio total de Deus. Pode ter silêncio, tá? Ou como pode Deus responder de alguma forma. Mas ele não lhe respondeu. E ela veio clamando. Ele não lhe respondeu palavra. Não respondeu. Silêncio. Por isso que eu tenho que perseverar. Eu tô orando. Comecei a orar. Parece que não tô vendo nada. Fechou o céu. Não para. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. Irmão, ela estava gritando. Ela não parava de clamar. Vai lá, cadê? E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa. Irmão, já falou para ela, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E a gente sabe que ela era Ciro-Fenícia, Ciro, né, de uma nação que tinha até oprimido Israel. Vai lá. Então, chegou ela, adorou o Senhor, dizendo, ela dispensou o que ela ouviu. Irmão, às vezes nós ouvimos coisas para nos tirar da oração, para nos tirar do clamor. Não sai não, em nome de Jesus. Persevera até você ver o milagre, até a coisa acontecer. E então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar os pães do filho e deitá-lo aos cachorrinhos. Vai lá. E disse ela assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Presta atenção. Põe no Marcos 15, Marcos 7, 29. Põe no 29. Acompanha aqui na tela para você não perder. Ele, porém, é a mesma história. Ele, porém, disse, sim, ela, porém, disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. Sabe o que é isso? Ela estava há muito tempo, Jesus, primeiro ficou em silêncio. Eu não vou sair do meu foco, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. A terceira parte, não é bom pegar o pão e deitar para os cachorrinhos. Irmão, ela estava disposta a perseverar. Persevera na oração até que Deus vai te conceder uma oração. O Espírito Santo vai ministrar uma oração e nós vamos fazer, e aquilo ali vai destravar o milagre. Ele, porém, respondeu e disse, sim, Senhor. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Vai lá. Então, ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Irmão, você lembra quando, você escutou a oração hoje? Você lembra quando Ezequiel foi lá no vale? Deus falou assim, você vai falar pro osso, você vai falar, vai nascer pele, vai nascer carne, vai nascer pele, depois vai ter espírito. Ele falou a oração. O que eu quero trazer para nós? Persevera na oração, que Deus vai te dar uma oração específica para a solução do que você está buscando. Você quer ver uma coisa? Você já sabe disso, já contei isso aqui várias vezes. Deus abençoa lá, Senhor, o Senhor guardou o que é meu, guarda de novo. Daqui a pouco Deus falou, ora
por um policial cristão para pegar sua... Irmão, não foi ninguém que me deu, foi Deus que mandou eu orar. Eu orei, quando ele chegou lá, ele contou a história, disse que deu um negócio nele lá, e ele foi buscar a moto lá. Mas Deus podia me dar uma moto? Claro que podia, mas ele me marcou com a oração. Deixa eu te falar uma coisa, não sai da oração que tem milagre. Não sai da oração. Ó, sabe o que acontece? Você está orando, você está andando com Deus, o sapato não vai gastar. É coisa natural. Você às vezes pode até comprar outro, é roupa, não vai ficar velha porque tem uma cobertura de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus intervém em coisas físicas e materiais para nos abençoar. Ele não fala lá no Salmo 18, se eu não me engano, 18, 32, 28 ali, ele nos fortalece para vergar o arco de bronze. Às vezes você não conseguiu, eu não consegui vergar o arco de bronze da oração, mas ele vai nos dar a oração dentro da oração. Sabe o que é isso? Ô Senhor, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor já falou, o Senhor ficou em silêncio, eu não fui embora, o Senhor falou que veio para as ovelhas perdidas de Israel, mas eu tenho um desafio lá em casa, eu preciso vencer ele. Aí agora o Senhor falou que eu sou cachorro, que não vai dar o pão para mim porque eu sou cachorro, mas o cachorro come debaixo da mesa. Ah é? Então disse ele, por essa palavra, sabe o que é isso? Deus ministra a oração, o Espírito Santo ministra a oração que vai destravar. Por isso que eu tenho que fazer que nem o Isaac. Ô Deus, ó, o Senhor falou pro meu pai, eu estou aqui alinhado com a promessa. Aí o Elias, ô Deus, é o seguinte, todo mundo está crendo que eu sou o profeta, que eu estou no teu nome. O Senhor não vai mandar chuva não? Eu falei pro Acabe lá, para que vai chover. Eu não sou nada, Deus manda a chuva. Irmão, vai lá menino uma vez, vai lá menino outra vez, vai lá, na 7ª vez teve um milagre. Irmão, a Ana chegou, passou um ano desesperada para ir lá na igreja para buscar a Deus. Ela perseverou na oração. Agora eu e você vamos parar. Oh Deus, o Abraão, liga para mim não, Senhor, que eu sou pó. Se tiver 40... Se tiver 50, 45, ó, às vezes a gente precisa entender que Deus quer ver em mim e em você o empenho de buscar e clamar por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós estamos almejando, porque no dia que chegar na minha e na sua mão, você vai saber que não foi por acaso, mas foi por causa da manifestação de Deus. Então, continua perseverando dentro da oração, Deus vai te dar uma oração que vai destravar tudo que está travado em nome de Jesus. Se você parar de perseverar, você não vai receber essa oração. Irmão, olha só, madrugada, aí eu clamando, um sono, aí o diabo falava assim, agora vão depenar o que é seu, vai depenar a sua moto. Eu falei, tá amarrado, e eu não repetia não, só na mente, e eu percebia que era um ataque maligno. Querido, se eu parasse, até que chegou uma hora, ele falou assim, peraí, ó, ora por um policial cristão. Sabe o que é isso? Ele vai te dar uma oração dentro da oração. Não para de perseverar, não para de ser insistente diante da situação. Vai lá, coloca o joelho, a cabeça entre os joelhos, começa a clamar, derrama a sua alma na presença do Senhor, mas em nome de Jesus nós vamos ver milagre, amém? Se coloca de pé em nome de